Vamos aqui então para o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós iremos hoje para os capítulos 45, Mente Enferma, 46, Aprendendo Sempre, e 47, No Trabalho Ativo. No nosso último encontro, nós tivemos nos capítulos 43, antes da reunião, André Luiz relatou para nós então todo o preparo que foi realizado para atendimentos na casa de Dona Isabel, em que eles criaram campos magnéticos, né, para a proteção do trabalho, que aconteceria ali após as 18 horas, trazendo muitos espíritos que precisavam de amparo, né, precisavam de apoio, principalmente espíritos de uma condição de sofrimento. E aí então todo esse preparo foi feito com detalhes. André Luiz ficou bastante impressionado com toda a mobilização dos trabalhadores, né, daqueles que ajudavam. E aí então os espíritos então que chegariam para esse trabalho, deixa eu só ver rapidamente aqui. Ele coloca aqui, né, serão trazidas para aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores, que torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste templo familiar. E aí depois André Luiz relata aqui para nós, né, começaram a chegar necessitados da esfera comum. Então ele diz para nós também, ele relata assim que se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre a assembleia de espíritos desencarnados em perturbação e sofrimento, muito se lhe modificariam as atitudes da vida normal. Aí coloca aqui também, né, rostos esqueléticos, entidades perturbadas, né, então pareciam cadáveres erguidos do leito de morte. Então, autêntica reunião de coxos estropiados, né, usando a expressão do Evangelho, né. Então, foram orientados então sobre o trabalho que deveriam fazer. Explicação de André Luiz também para a necessidade do trabalho, não apenas pelos colaboradores, né, mas também falando sobre o porquê dos espíritos estarem naquela condição, né, pela invigilância, pelas viciações, pelo condicionamento desequilibrado, né, que nós mantemos durante tanto tempo, muitas vezes até durante algumas encarnações. E aí então no plano espiritual sempre vem essa experiência tão dolorosa e tão sofrida. Bom dia, João, bom dia, Well. Então aqui André Luiz foi convidado a fazer aplicação de passes nos pacientes e ele se sentiu inseguro, porque ele não se sentia ainda capacitado para essa tarefa. E aí então ele foi instruído que sim, ele poderia fazer, e lembrou-se então de Narcisa, lá nas câmaras de retificação na colônia, para que se dedicasse, né, com a boa vontade, que seria bem orientado para fazer esse trabalho. Ele então trouxe para nós aqui algumas das aplicações. A primeira, a senhora que foi atendida, era uma que tinha um problema de visão, e ela então, mesmo depois de desencarnada, continuava ainda cega. E aí André Luiz fez a aplicação. Houve então uma mudança no quadro, ela voltou a ver, e André Luiz ficou bastante impressionado com o resultado do seu trabalho, e a senhora bastante agradecida, inclusive perguntando, né, quem é você, né, emissário do bem. E aí então o que Aniceto explicou para André Luiz aqui numa parte importante, né, que primeiro ele tinha que lembrar sempre que o trabalho não era nosso, mas o trabalho vinha de Jesus. Segundo, que ele não deveria se impressionar, se deslumbrar com o resultado, contemplando o resultado daquilo que ele fez, porque isso simplesmente faria com que caísse numa ilusão, né, acreditando realmente que ele poderia fazer mais do que fez. E depois aqui na terceira parte, também tratando outros pacientes, né? Então ele relata para nós aqui, deixa eu ver aqui rapidamente, tratava-se de um irmão, diz inicialmente aqui, só um instantinho, então um paciente com câncer,
com uma aparência horrível no rosto. O outro, deixa eu ver mais aqui, um ex-tuberculoso, uma senhora que também tinha um tumor maligno, outro que desencarnou de um choque operatório, e de todos eles não houve nenhuma melhora. Então, por isso, André Luiz também questionou, né, do porquê de não ter tido aquele resultado. E aí então o Aniceto explicou, né, que nem sempre os trabalhos dão resultado de imediato. Há necessidade de um trabalho mais prolongado, de um trabalho feito não apenas num posto de socorro como esse, mas em instituições em que o espírito precisa passar por processos mais complexos, tanto psicoterapêutico, né, como também magnético, para a mudança do seu corpo perispiritual. E aí então o Vicente, né, que acompanhava também, explicou aqui, né, o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde o nosso lar até a crosta. E Aniceto falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela em que vem do sacerdócio ou da parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo. E aqui agora nós vamos entrar então no capítulo número 45, Mente Enferma. Diz aqui para nós o texto: observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos. Reparem os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou: vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois a juizem. Com efeito, o cavaleiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de uma mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso: tenho estudado muitíssimo, não me furtado ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana, e todavia nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos no Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido às suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. A essa altura, um interlocutor muito calmo e seguro na fé interveio considerando. Só um instantinho, pessoal. Tá melhor alguma coisa? Tá tudo igual? Continuando, vamos lá. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando: concordo, Dr. Fidelis, em que o Espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano.
É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados, nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial, sublime e pura, no Evangelho de Nosso Senhor. O cavalheiro, que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, sorria de modo vago entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, quer dizer da expressão divina, é o que dizer da expressão divina do trabalho planetário. E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se o punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentações como a sua, porquanto não podemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Então, aqui antes da gente continuar, nós vemos aqui o debate de um homem que afirmou ter estudado obras de Kardec e outras obras, e ali tomado por toda a razão, discutia então sobre a veracidade das bases doutrinárias, principalmente, especificamente, naquelas que dizem respeito às comunicações, aos fenômenos. E aí então o Dr. Bentes trazia outros argumentos, trazendo muito mais a visão para esse lado moral de transformação do espírito do que necessariamente para os fenômenos mediúnicos. E aqui tem um ponto importante, que a gente já tratou outras vezes, quando ele diz assim: essas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não podemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal de nossas limitações. Então eu cheguei a comentar com vocês de estudos que nós fizemos, falando sobre a limitação da nossa visão a respeito da doutrina, até mesmo a respeito dos próprios ensinamentos de Jesus, porque nós fixamos o nosso olhar num pequeno ponto, aquele que é do nosso interesse, aquele que nos sensibiliza mais de alguma forma, e é a partir desse único ponto que nós fazemos o julgamento de toda a doutrina, de toda a filosofia. Vocês se lembram, nós fizemos aquele exercício de imaginarmos assim, como nós nos aproximamos da doutrina espírita. Então, para muitos, se nós chegássemos no auditório de um centro espírita e fizéssemos essa pergunta, as pessoas então, levantando suas mãos, dariam ali o seu depoimento. Umas se aproximaram porque tinham dificuldades em seus lares, outras porque estavam doentes, outras porque tinham ali alguns distúrbios mediúnicos, outros por perda de entes queridos, e para elas a doutrina espírita geralmente se resume na solução desses problemas em particular.
E aí, a partir do momento em que elas são curadas ou não encontram curas para esse ponto, então ou elas se desiludem ou elas se distanciam, porque na verdade a doutrina em si não foi compreendida. Então nós vemos aqui no caso desse senhor, Dr. Fidelis, a proposta dele era exatamente questionar sobre a veracidade dos trabalhos doutrinários, dos trabalhos mediúnicos, falando, será que é verdade que os espíritos se comunicam? Será que é verdade essa história do que Kardec colocou, falando sobre o mundo espiritual? Quer dizer, se resume nisso. E assim acontece também muitas vezes, né, quando nós estamos realizando os nossos estudos, de repente aparece alguém que não conhece a doutrina espírita, né, e simplesmente entra na sala aqui de estudos e posta aqui na área de texto, né, me convença que a doutrina espírita é verdadeira. Ou então eles fazem uma pergunta, porque lá na Bíblia fala tal coisa. Porque, ou seja, ou ele não tem uma filosofia espiritualista para seguir, ou ele tem a sua, que é diferente da doutrina espírita, então eles questionam por um ponto específico. Então eles apontam um evento, eles apontam uma personalidade, eles apontam um tema, um ponto doutrinário, mas não tem o conteúdo do contexto, da forma como tudo começou, como tudo se desenvolveu, do objetivo desse trabalho, de todos os depoimentos que vieram, simplesmente questionam pontos que são dos seus interesses. Bom dia, Gilda. Então foi exatamente o que colocou aqui para nós, né? Gotas recolhidas num dedal para você questionar a qualidade de um rio caudaloso. Então nós poderíamos imaginar o grande rio Amazonas e você então coloca um dedalzinho para pegar algumas gotas de chuva e vai querer falar do rio. Então o quanto, né, nós ainda nos iludimos, né, por causa das nossas limitações, por causa do nosso modo equivocado de ver o mundo, de ver a vida, né? E aqui então diz ainda, o pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou, né? Então é uma característica daqueles que se acreditam, né, senhores da verdade, então se portam dessa forma. Sim, até mesmo para nós, né, Tico Teco, nós não estamos isentos também, quando nós queremos fazer uma comparação da doutrina espírita, nós também apontamos as falhas dos outros, né? Então vivemos aqui no nosso mundo material, presos ainda nas nossas convicções, nas nossas ilusões, né, todas elas imperfeitas, incompletas, limitadas, e nós então ficamos debatendo quem é o dono da verdade. Vocês se recordam que eu trouxe aquele exemplo aquela vez, que imaginamos que o nosso mundo material é uma grande caixa de papelão fechada. E todos nós, de todas as religiões, crentes e descrentes, estamos presos dentro dessa caixa. E aí nós ficamos debatendo uns com os outros para tentar dizer o que tem lá fora. Aí o espírita vai dizer, não, mas fora dessa caixa, ou seja, no mundo espiritual, tudo é assim, 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 porque eu já vi, porque já aconteceu, porque eu já li. Aí o evangélico diz assim, não, mas lá na Bíblia está dizendo que lá fora é desse jeito. Então a gente fica sempre tentando encontrar, né? Exato, é o que a gente sempre coloca, né? O grande problema que nós encontramos nas escolas religiosas hoje é que elas se preocupam muito mais em apontar as divergências do que as convergências. Né, procuram muito mais achar o que elas têm de diferente uma da outra, o que elas se acham melhores uma das outras, do que achar o ponto comum. E aí então nós ficamos perdendo esse tempo todo, né? E o que nós vemos aqui também nessa mesma situação. E continua aqui para nós, né? Ele diz assim, então, o pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo? Na Europa e na América? Na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave, se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização.
Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos às contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores atualmente batizados como metapsiquistas são estranhos lavradores que enxameiam o campo de serviço sem nada produzirem fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver, vamos ver. Espero a mensagem dos meus com os sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Ou seja, ele estava ali aguardando uma psicografia de entes queridos, para tentar convencê-lo. Então, o que nós vimos aqui nesse debate é exatamente isso. Então, para aqueles que não conhecem a doutrina espírita, atribuem à mediunidade o pilar exclusivo que sustenta todo o seu corpo doutrinário, sem levar em consideração os ensinamentos, sem levar em consideração os valores, as instruções recebidas, simplesmente, não somente na mediunidade, mais do que isso, atribuem aos médiuns a responsabilidade de sustentar a doutrina. Então mostra exatamente, tanto para aqueles que acreditam que a doutrina se sustenta nos médiuns, como também aqueles que atribuem uma conotação diabólica exatamente em torno de uma proibição da faculdade mediúnica. Então, quando alguém diz assim, quando eu digo para alguém, eu sou um espírita e sou médium, então a pessoa já para olhando, não pergunta se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu trabalho, se eu não trabalho, se eu sofro, se eu não sofro, se eu faço bem, se eu faço mal. Simplesmente me vem e, por ter uma visão pré-concebida e, consequentemente, conceituosa também, porque já estabelecem esse conceito em cima da mediunidade, acabam então trazendo esses rótulos, sem se preocuparem em conhecer todo o corpo doutrinário e toda a proposta que a doutrina espírita tem de transformação daquele que abraça a sua causa. Então aqui nesse caso, vimos aqui esse Dr. Fidelis então aguardando a comunicação. Aniceto, diz aqui o livro, nos tocou de leve e falou: repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade, sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no torvelino de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Então, na verdade, ele traz todas as suas dúvidas, discute sobre a veracidade e ainda assim espera que cheguem comunicações.
Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor, amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja esse homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Então, nesse capítulo 45, nós vimos esse debate, essa mente enferma. E isso acontece com muitos, em todos os campos. Nós temos no campo da espiritualidade, nós temos no campo da política, nós temos no campo da ciência, da filosofia, até mesmo da cultura. Quantos aqueles se intoxicam pelas próprias ideias, tomando direções equivocadas e acabam se prejudicando. Não se dão conta do prejuízo que causam a si mesmos. O Tic-Tac colocou, mania de rótulo é fogo, Pois é, ou de rotular. A gente tem esse hábito, Quase que inconscientemente nós fazemos isso. O Braz lembrou, tem uma orientação de Kardec valorosa para quando somos questionados. Você acredita na existência de espíritos? Se for não, encerre o assunto na hora, Essa colocação ele traz para nós lá no primeiro capítulo, do Livro dos Médiuns, que é exatamente isso, Quando você for conversar com alguém sobre a mediunidade, sobre a doutrina espírita como um todo, primeiro pergunta: se acredita? Se ele disser que sim, a pergunta é: você se acredita como espírito? Você se vê como espírito? Então, a partir desse momento, a gente começa então a estabelecer um raciocínio. Quando ele apresenta ali uma ideia contrária, aí o assunto já termina ali. Porque, na verdade, ninguém tem a pretensão de ficar convencendo ninguém. E depois nós temos aqui, então, o item número 46, capítulo número 46. Aprendendo sempre. Vamos lá. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornara-se intensíssimo. Reuniam-se ali, para olhos humanos, 35 individualidades terrestres, então 35 encarnados. E, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 2 centenas, porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para elas, organizou-se uma divisão especial, que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente, acompanhando os que buscavam o socorro espiritual, sem a indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas. A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação, sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Então dá para a gente imaginar uma mobilização dessa, uma residência, um lugar pequeno, ali uma garagem praticamente, com 35 pessoas ali reunidas, e em torno de 200 espíritos ali próximos. Então dá para imaginar assim a extensão desse posto de atendimento, dessa oficina de nosso lar, como foi chamado no início, dentro da parte espiritual, e a quantidade de espíritos que ali se agitavam, lembrando que aqueles que estavam presentes eram espíritos sofredores. Então seria como se nós pegássemos um pequeno pronto-socorro e enchêssemos de pacientes ali, sentindo dores, sofrendo, precisando de atendimentos, muitas vezes atendimentos urgentes. Então a agitação que é, como esses trabalhadores ficaram sobrecarregados com aquela tarefa. Reparei que num ângulo da grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiravam. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação e assistência e passes.
4 facultativos espirituais se moviam, diligentes e secundando-lhes o esforço humanitário, 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações e enriquecendo pormenores. Olha que interessante, né? 4 médiuns ali presentes e aquele grupo de espíritos ali ativos, né, trazendo informações, inspirando aqueles trabalhadores para tentar formar ali, né, um conjunto de ideias para favorecer aqueles que estavam sendo atendidos, né? O Brás colocou, temos notícia de um bom centro que até formou um hospital por cima dele. Eu já vi outros também, Brás, de instituições que são praticamente envolvidas por uma instituição 3, 4 vezes maior, né, olhando da perspectiva espiritual. Então, aquilo que nós vemos, né, aquelas pequenas paredes formando aquele grupo, por fora nós vemos ali algo muito grande. É difícil para nós imaginarmos, né, como isso acontece, mas não apenas em centro espírita. Nós temos ali em várias instituições humanas que trabalham com esse vínculo com o plano espiritual, que também formam, né, que também são envolvidos por instituições que são baseadas, né, naquele mesmo local, para que haja esse trabalho conjunto, né? Então, isso para nós não é surpresa, né? Certamente ficaremos deslumbrados quando tivermos oportunidade de presenciar isso, mas não será surpresa nenhuma para nós vermos isso acontecendo na prática. E diz ainda para nós, aproximamo-nos do grande número de papéis nominados e, enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou: temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebem elas tudo quanto pedem? Indagou Vicente curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebem o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis no particularismo de seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação de modo a lhes não tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual, e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos que pedem o tempo ao invés de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Deste modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos é desacisada. A solicitação de terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessam pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais, e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve considerar-se obrigado a conhecê-los. Então, o que é passado para nós, muita gente pede soluções para os problemas da vida. Nós vimos isso o tempo todo, em centros espíritas, em grupos religiosos diversos, que as pessoas pedem: olha, eu estou com um problema em casa, eu estou com um problema de saúde, minha vida não anda, minha vida não se transforma. E aí, fazendo uma análise do tipo de vida e das decisões que as pessoas tomam, vemos ali que as consequências que as causas estão nelas próprias. E aí, então, quando é oferecida aquela proposta de transformação pelos ensinamentos evangélicos, para que vivenciem os valores cristãos, para que transforme sua vida moralmente, principalmente, aí então isso já não é um sacrifício que é aceitável para muitos. Eles querem continuar vivendo como estão, sem se darem conta que são eles os próprios responsáveis. Então, é uma colocação sempre muito importante para todos nós. E quando nós estudamos os bem-aventurados e os aflitos, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos exatamente isso, que as causas atuais e as causas anteriores, tudo o que nos acontece é de nossa responsabilidade. Então, aquele que caminha com equilíbrio, aquele que caminha com uma vida moralmente e fisicamente saudável, socialmente saudável também, sempre vai ter tranquilidade, desde que tenha
resolvido todas as suas pendências, o espírito que anda nessa condição, nós já vimos lá no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, no primeiro capítulo dos espíritos felizes, aqueles espíritos felizes não são espíritos privilegiados. Exato, mas é assim mesmo, Tico Teco. Quantas vezes, né, se pede uma ajuda e quando você diz, olha, é a sua postura que está errada. Ah, mas eu sou assim mesmo. Então eu dizia para vocês, lá no capítulo dos espíritos felizes, nós não temos ali espíritos privilegiados. Nós temos espíritos que conquistaram pelos seus próprios esforços aquela condição de felicidade. Não foram, você é um espírito desregrado, um espírito desequilibrado, mas eu vou te dar uma vida feliz. E aí então eles desencarnam como espíritos felizes. Isso não existe. O trabalho que nós realizamos vai fazer com que nós tenhamos o mérito de termos essa vida tranquila, essa felicidade. E começa por aí, né, Brás? Pela consciência tranquila. Mas até aí, pelo fato de nós estarmos ali... Porque assim, hoje nós estamos tendo essa consciência da nossa realidade, só que mesmo que nós tenhamos uma proposta de transformação a partir de agora, como diz o Chico, né, naquela passagem, ou naquela passagem atribuída ao Chico, diz assim, né, que nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo fim. Quando eu tomo essa decisão de começar agora e fazer um novo fim, isso não vai fazer com que todos os débitos que eu tenho ainda pendentes simplesmente desapareçam. Então, por melhor que sejam os meus esforços a partir de agora para ter uma vida mais equilibrada, uma vida mais feliz, eu vou continuar ainda passando por dificuldades enquanto eu não me depurar daquilo que aconteceu anteriormente. É como se nós acordássemos num dia e disséssemos assim, a partir de hoje eu vou ser a pessoa mais equilibrada do mundo. E eu vou acreditar que as minhas contas vencidas não precisam mais ser pagas, que os problemas de saúde que eu tenho não vão ser resolvidos, aliás, não vão mais precisar ser resolvidos. Nós vamos com o corpo físico doente e pensamos assim, não, hoje eu vou ter uma vida saudável, como se isso simplesmente fizesse com que as doenças fossem desaparecidas. A gente tem que lidar com elas, que são consequências daquilo que nós vivemos. Então, todas as pendências que nós trazemos em todas as áreas da nossa vivência, na área afetiva, na área familiar, na área social, profissional, na área psíquica, na área espiritual, na área de física, em todas as áreas. Aquilo que nós vivemos de modo equilibrado, que eventualmente causamos um desequilíbrio, esse desequilíbrio precisa ser trabalhado. E nem sempre ele é resolvido de uma hora para outra. Muitas vezes ele demanda esforços que prosseguem, muitas vezes, uma existência inteira ou até mais do que ela, por melhor que seja a minha motivação. Então essa é uma das grandes dificuldades que nós encontramos. As pessoas dizem muito isso. Roberto, bom dia. Nós ouvimos em depoimentos, em pessoas que recebem os nossos atendimentos, e ela diz assim, olha, eu estou fazendo tudo certo e mesmo assim as coisas dão errado. Eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber de Deus, porque tudo que eu faço parece que as pessoas se aproveitam de mim, a vida nunca sorri para mim. Então são sempre depoimentos assim de insatisfação, porque a pessoa, depois que ela chega no fundo do poço, quando ela tem a proposta de transformar a vida dela, esquece que vai ter que subir tudo aquilo que ela caiu. Se o poço é fundo, ela vai ter que escalar aquelas paredes todas de novo. Não é pelo fato dela simplesmente decidir que ela vai desaparecer de um lugar e aparecer num outro lugar, como se ela não fosse ter que assumir as responsabilidades pelas escolhas anteriores. Então essas orientações são sempre passadas. O Brás colocou a autoconsciência do que somos, só nos faz crescer, né? Então, e começando agora, muitas vezes nós ficamos tempos presos, né? Rodando em torno dos nossos interesses pequenos, causando as nossas próprias dificuldades. Então hoje, quando a consciência desperta, a gente tem que ter consciência do caminho novo que vai ser, seguido, e ao mesmo tempo olhar para trás e perceber que nós temos ainda que limpar toda aquela sujeira que foi ficando. Então é um trabalho duplo, olhando para frente e olhando para trás.
Olhando para trás no sentido de sempre lembrar das causas e consertar aquelas dificuldades que foram criadas. Mas olhando para frente e percebendo que a partir dali nós temos oportunidade de novas criações. E ser sempre com muita paciência. Sempre com muita resistência, com muita resignação, com muita resiliência. Com aquela coragem de enfrentar esses desafios. Faz parte da nossa vida. E é então, hoje, tendo a oportunidade de fazer essas novas escolhas, nós, embora ainda tenhamos que caminhar por esses caminhos difíceis, nós já sabemos que no futuro o investimento já está sendo feito a partir de agora. O nosso investimento está garantido. Porque esse não é um investimento como nós vemos hoje no mercado financeiro, que ele é instável, né, que você ganha dinheiro ou perde dinheiro numa balança maluca que sobe e desce. O investimento moral que nós fazemos é um depósito que não se perde. E se nós mantivermos sempre essa perseverança nesse investimento, o nosso futuro está assegurado. Não tenhamos dúvida. Tudo é importante na medida de cada um. Qualquer tipo de trabalho vale, né? O Braz lembrou aqui também, né, tem uma frase de Paiva Neto, né, quem faz o bem nunca erra. Não tenhamos dúvida disso. Só que aquele negócio que a gente fala, né, Braz, fazer o bem no mundo de hoje, no mundo que nós vemos tanto egoísmo, tanta indiferença entre as pessoas, vemos muitas vezes a violência em todas as ordens, e aí você começa a fazer o bem e as coisas não dão certo, muitas vezes as pessoas acabam desistindo. E elas vivem conforme, de uma forma muito prática, muito pragmática, né? Então, elas vivem conforme a situação. É aquela história assim, olha, eu sou bom com quem é bom comigo e eu vou ser mal com quem é mal comigo. Isso é um pragmatismo muito primitivo, muito infantil. Porque na verdade você não se transforma em alguém melhor, você se ajusta às situações, cometendo erros, até cometendo acertos, mas também cometendo muitos erros. Então manter essa perseverança é muito difícil. Continua aqui para nós. O instrutor amigo fez uma pequena pausa, mudou a inflexão da voz, como para acentuar fortemente as palavras, e considerou: possivelmente vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações dos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que a aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo ao valor do tempo? Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícias de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda a condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo conhecimento do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos com as disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto sorrindo, mas nós não podemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis do homem comum pagarão alto preço pela invigilância. Nesse caso, perguntei respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação? Aqui é o que ele coloca. São as tantas vezes, né, que nas instituições as pessoas chegam e fazem perguntas que elas já sabem as respostas. Mas elas precisam ouvir. Elas precisam que alguém de fora
fale para elas, né, de uma forma como elas ainda não ouviram, né, como se elas precisassem ser motivadas para fazer aquilo que elas já sabem que precisam fazer. Quantas vezes em atendimento nós vemos pessoas que se declaram espíritas, que se declaram frequentadores de instituições, aí você passa uma orientação e a resposta dela vem assim, a resposta dela vem assim: olha, eu já sabia de tudo que vocês tinham falado, mas ouvir vocês falando para mim me deu mais vontade, me deu mais força. Ela já sabia de tudo isso. Mas então foi perguntado por André Luiz: como corresponder aos pedidos de orientação? Alguns raros, esclareceu o nosso orientador, merecem o concurso de nossa elucidação verbal, na hipótese de se referirem aos interesses eternos do espírito, quando isso não seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos, em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que lhes não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmos. Calou-se por momentos o bondoso instrutor, considerando em seguida, interessado em nos subtrair quaisquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpites para diversas situações e dificuldades terrestres, mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em meros escravos de mentalidades inferiores, encarnadas na Terra. Esquecem que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refere à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos, que forneçam palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e necessária do homem, devem fazê-lo de própria conta. O que acontece então? Perguntou Vicente ocioso, curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta: que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais, aproximando-se, foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse depois de apresentar-nos: disponha da nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem de nosso lar? Indagou o novo companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível, estimarei receber-lhes o auxílio após a reunião para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante meu amigo. Sem dúvida, acentuou nosso orientador solícito. Aguardaremos suas indicações. Capítulo 46, então, aprendendo sempre, né? Então, exatamente o que é passado para nós, essa resistência que nós ainda criamos para as transformações que são necessárias, mesmo sabendo daquilo que é importante. Várias vezes nós já dissemos, né, que os ensinamentos de Jesus já se estabeleceram aqui no nosso mundo há quase 2000 anos. E mesmo assim, nós fazemos as nossas interpretações, nós criamos os nossos preconceitos, temos ali os nossos apontamentos, as nossas críticas, mas a essência do ensinamento ela é conhecida por todos. Só de termos aquele ensinamento, amar o próximo como a ti mesmo, já seria o suficiente para nós eliminarmos 90% dos nossos problemas. Porque isso fala amor por nós mesmos e fala amor ao próximo. Portanto, tudo aquilo que nós fizéssemos sempre teria aquele cuidado, aquele critério para que não criássemos uma situação constrangedora para quem quer que seja. E isso já transformaria o nosso mundo nas situações mais simples da nossa vida. Então, como nós ainda temos essa resistência, então nós atribuímos muito, e talvez, eu acredito, é uma opinião pessoal que eu tenho, eu acredito muito que o fato de nós pegarmos, por exemplo, uma personalidade como Jesus, conhecido no planeta todo, e nós atribuirmos a ele um valor religioso, faz com que nós esqueçamos
aquilo que é o mais importante, que foi o modelo que ele apresentou, o exemplo que ele trouxe. Então eu vou dizer assim, mas eu não acredito nessa religião. Consequentemente, não acreditando na religião, você descarta todo o corpo filosófico que ela apresenta. Se eu tiver algum preconceito com essa ou com aquela religião, por exemplo, dentro da linha cristã, que é o que nós temos hoje no nosso país, né, que é a religião dominante, vamos dizer assim, ou a doutrina dominante, melhor dizendo, nós então eliminamos tudo. Se nós pegarmos até mesmo o budismo, pegarmos a religião islâmica, se nós pegarmos ali o Alcorão e fizermos um estudo detalhado daqueles ensinamentos, nós veremos um corpo doutrinário ali de altíssimo nível, falando as mesmas coisas que Jesus disse. Mas aí então nós pensamos, não, porque muçulmano é assim, porque as mulheres muçulmanas se vestem daquele jeito, porque lá naquele país tem aqueles malucos que são radicais, que isso, aquilo, e de repente nós nos esquecemos completamente daquilo que é o mais importante, que é a essência. Então, ao atribuirmos um valor religioso a esses pensadores, a essa filosofia, nós nos esquecemos daquilo que é o mais importante. Então, saber todo mundo sabe. Todo mundo já ouviu, viu em para-choque de caminhão, viu em adesivo de carro. Aí nós olhamos assim, né, tá dizendo assim, num adesivo no vidro de um carro, né? Por exemplo, eu sou fiel, né? Ou Cristo é fiel. Ok, a gente olha aquele ensinamento, faz aquele questionamento, dá aquela entortadinha no nariz e tudo mais, mas quando nós pensamos assim, que quem foi exatamente Jesus e qual é a proposta que ele nos trouxe? E aí então, devido a essa proposta, exato. Então, devido a essa proposta filosófica que é trazido, e por causa desse nosso preconceito, nós simplesmente abrimos mão daquilo que é mais importante. Deixa eu ver o que vocês colocaram. O Luiz Sérgio, o escritor espiritual, reclama da escassez de centros e bons médiums para suas lutas de lá, né? Então, é uma mudança que nós encontramos, né, Brás? Uma mudança que nós encontramos nos tempos atuais, vendo realmente que nós temos mais recursos, né? Temos ali mais possibilidades de trabalho, facilitando, né? Mas ainda tem muito para se fazer ainda, lamentavelmente, né? Deixa eu ver aqui mais colocado. O Tic Tac lembrou, né, que ele é a religião verdadeira, né? Então os ensinamentos estão ali. Então, se a gente coloca na personalidade humana de Jesus, né, todos ali os nossos conceitos, nós nos esquecemos daquilo que é o mais importante. Vamos em frente aqui. Capítulo número 47, no trabalho ativo. A interpretação de Bentes, obedecendo à inspiração de um emissário de nobre posição, presente à Assembleia, era recebida com respeito geral no círculo das entidades desencarnadas. Lembrando que esse Sr. Bentes, ele era um trabalhador encarnado, né? Na esfera dos encarnados, porém, não se notava o mesmo traço de harmonia. Observava-se apreciável instabilidade de pensamento. A expectativa ansiosa dos presentes perturbava a corrente vibratória. De quando em quando, surpreendíamos determinados desequilíbrios que afetavam particularmente a organização mediúnica de Dona Isabel e a posição receptiva do comentarista, que parecia perder o fio das ideias, tal qual se dirigia na linguagem comum. Aqui é um ponto importante, que a gente pode trazer uma aplicação prática para isso. Quando nós vimos, por exemplo, nos registros que eram feitos, né, de vídeos sobre o trabalho lá em Uberaba, quando o Chico Xavier psicografava, a quantidade de pessoas que iam lá em busca de comunicação de entes queridos, de pessoas ou mesmo de espíritos também que queriam se comunicar, mas de um modo geral a gente acaba não percebendo o valioso trabalho daqueles médiuns de sustentação, porque a quantidade de pensamentos e de energias em desequilíbrio que se mobilizava dentro daquela instituição e afetava
todos os trabalhadores que estavam ali eram tão grande que nós ignoramos. Então imagina alguém que vem com o coração espedaçado, né, o coração despedaçado de tanta dor por ter perdido um ente querido. E aí então ele é convidado, essa pessoa é convidada para ir até aquela instituição para receber uma comunicação. Então ela traz a sua agitação, ela traz ali toda a sua ansiedade, a sua expectativa. Então falamos de uma pessoa assim, aí vamos multiplicar isso por 100. Nós temos ali 100 pessoas na mesma condição, porque todos que estavam ali iam com essa expectativa, somados com aqueles que traziam, né, embora sofressem, traziam também a sua desconfiança. Então os centros espíritas, né, eles precisam estar preparados para receber esse público, principalmente nesses ambientes de grande sofrimento, como é o caso de psicografia de entes queridos. Se é um trabalho de palestras, muito bem, as pessoas trazem seu sofrimento, mas a palestra tem exatamente ali o objetivo de amenizar cada vez mais essa dor toda. E as pessoas vão ouvindo ali a palestra, vão sendo envolvidas pelas vibrações e vão se acalmando, vão se tranquilizando. Mas na hora de uma psicografia, as pessoas trazem uma ansiedade muito grande. É muito sofrimento. O Braz lembrou aqui também, né? Era lindo ver eles em uma mesa à parte, né? Era absolutamente necessário. Sem a bioenergia boa dos encarnados, eles não podem fazer quase nada, né? Então, além do que, né, também tem aqueles trabalhos feitos, né, com os desencarnados em perturbação, com os sofredores, com os obsessores, né? Então, a gente não leva em consideração essas energias. Para nós, aqui encarnados, nós vemos tudo de uma forma muito simplista, muito material. Mas ao termos essa compreensão dos bastidores, dentro desse campo vibratório, desse campo energético, dentro dessas instituições, aí então é algo que nós nem imaginamos. Né? Tudo, né, Brás? Música, odor, a imagem, tudo isso traz para nós uma mudança. Né? Por isso os centros espíritas são aqueles que podem, evidentemente, trazem ali flores, trazem ali quadros, música, tem aquela aparência mais tranquila, né? Isso é essência, é fundamental para que as pessoas se sintam bem. Porque do contrário, né, só simplesmente vai agravar. E continua aqui para nós. Colaboradores ativos restabeleciam o ritmo quanto possível. Reparamos que alguns irmãos encarnados se mantinham irrequietos, em demasia. Mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme responsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Viam-se-lhes distintamente as imagens mentais. Alguns se prendiam aos quefazeres domésticos, outros se impacientavam por não lograrem a realização imediata dos propósitos que os haviam levado até ali. Aqui também a gente vê bastante isso. Vai numa palestra, vê aquele público todo sentado ali ouvindo, e aqueles, principalmente aqueles que não têm ali um hábito de frequentar um centro espírita, aqueles que não têm uma dedicação para o estudo, sentam-se ali de corpo presente, mas a mente então viaja. Vai pensar nas preocupações, outros reclamam intimamente, né, porque que palestra demorada, quando é que eu vou ser atendido, será que isso não vai acabar logo, será que meu problema não vai ser resolvido? Porque as pessoas que vão até esses, podemos chamar assim, desses postos de socorro, vão já, né, com o objetivo imediato de resolver o problema. E aí então fala, olha, você faz o seguinte, você vai participar de um trabalho de passes que vai durar 10 sessões. Então você vem aqui durante 10 semanas. Ele fala, 10 semanas? Não dá para resolver isso agora? Você tem que participar do estudo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E aí então ele começa, né, a trazer aquela angústia. Então por isso nós vemos aqui, como foi colocado, né? Mormente os mais novos em conhecimentos doutrinários exibiam enorme irresponsabilidade. A mente lhes vagava muito longe dos comentários edificantes. Né? Todo lugar, principalmente cura, né, Andréia? Porque as pessoas querem tomar o passe, mas antes do passe, não. Antes do passe vai ter que ouvir palestra.
Aí ele se senta lá e vai olhando para o relógio. Ai, meu Deus do céu, essa palestra vai durar 1 hora. Que hora que vai acabar? Eu só quero tomar o passe. O passe ali são 5 minutos. 2 minutos já resolve meu problema, mas eu tenho que ficar aqui. E aí fica naquele bombardeio, né? Quantas vezes isso acontece? E aí nós vemos assim, aqueles que não têm conhecimento, aqueles que estão sofrendo, aqueles que são impacientes, e poucos são aqueles que estão ali concentrados. A mesma coisa acontece em todas as instituições. No livro Libertação nós veremos isso. André Luiz ele comenta, já falei para vocês sobre essa passagem, ele comenta que ele acompanhou uma jovem obsediada a um culto católico. Estava ali tendo a missa, tal, a menina precisava ir até lá, e aí André Luiz relatava que dentro do público presente na igreja, apenas uma senhora se destacava porque saía da mente dela aquela luz, aquela luz radiosa, que brilhava, porque ela estava em sintonia com aquilo que estava sendo trabalhado. Agora os demais estavam ali de corpo presente. Dá para a gente imaginar, por exemplo, o que acontece num casamento, né? As pessoas vão ao casamento, começam a reparar no cabelo, na roupa, aquela criança correndo no meio do pessoal, que horas que vai acabar que a gente quer ir para a festa, e o padre dando as bênçãos, desejando para os noivos ali toda aquela harmonia, toda aquela felicidade para toda a vida, e o público presente reparando naquilo que... Até mesmo aqueles que frequentam a igreja porque foram convidados, mas não são praticantes, aí ficam observando as estátuas, as imagens, o vitral, o porque o padre é chato, o porque o padre é legal. Estão ali presentes, mas estão com a mente completamente fora de sintonia com aquilo que está sendo passado. André colocou na obra social, as pessoas querem ser só atendidas pelos médicos, mas a instrução do Dr. Herman é que assistam antes de tudo a palestra. Aí alguns perguntam, mas precisa assistir? Eu vim passar pelo médico, sim. Quantas vezes isso, né? A Miriam lembrou também aqui, os relatos são de tratamentos de desobsessão durante a palestra e onde acontece a maior parte do tratamento, e por isso hoje temos palestras que falam da importância do passe e como funciona, né? Então, começam agora a esclarecer as pessoas para que elas também mantenham aquele pensamento em sintonia, aquele pensamento elevado, né? Na mesma harmonia do ambiente, porque enquanto o trabalho se realiza, aqui no mundo físico, com a palestra e tudo mais, os espíritos estão se mobilizando fazendo esse trabalho. Tanto é assim que nós temos nesses centros espíritas que fazem cirurgias espirituais, as cirurgias são feitas na sala de espera. Começam ali, antes de chegar lá no atendimento médico propriamente. Como é o caso, né, que a Andrea lembrou do Dr. Herman também, ele que quer passar com o médico. Enquanto é feito, né, olá Regina, enquanto é feito ali o receituário, alguma cirurgia para as instituições que fazem esse trabalho, tudo isso é feito enquanto a pessoa está esperando. Por isso então aquela musiquinha, né, na sala de espera, ela lê alguma coisa, mantém o pensamento impresso, porque ela precisa estar em sintonia com essas energias para receber os seus benefícios. Tiquité colocou, né, é muito encorajador pensarmos que somos irmãos do Mestre, mas sem esquecer a diferença entre os patamares para não cairmos no abuso, né? Sim, sem dúvida, né? Para não cairmos no abuso. Então, assim, é a mesma coisa também. Temos que verificar também o quão estamos distantes da condição ideal e o quanto precisamos trabalhar para poder chegar nela. Continuando aqui rapidamente para a gente finalizar aqui já o nosso estudo. Aniceto, que não perdia a ocasião de prestar-nos esclarecimentos novos, considerou discreto. Muitos estudiosos do Espiritismo se preocupam com o problema da concentração em trabalhos de natureza espiritual. Não são poucos os que estabelecem padrão ao aspecto exterior da pessoa concentrada, e não os que exigem determinada atitude corporal e os que esperam resultados rápidos nas atividades dessa ordem. Entretanto, quem diz concentrar forçosamente se refere ao ato de congregar alguma coisa. Ora, se os amigos encarnados não tomam a sério as responsabilidades que lhes dizem respeito, fora dos recintos de prática espiritista, se porventura são cultores da leviandade, da indiferença, do erro deliberado
e incessante da teimosia, da inobservância interna dos conselhos de perfeição concedidos a outrem, que poderão concentrar nos momentos fugazes de serviço espiritual. Olha só, né? Aqueles que fora, no dia a dia, têm ali aquela vida leviana, aquela vida individualista, egoísta, aí depois está ali na reunião mediúnica ou então na palestra, amigos, irmãos, vamos nos concentrar. Quais são as imagens exatamente que ele espera projetar em sua mente depois de ter passado o dia inteiro olhando o mundo com o negativismo, com essa agressividade mental que é a característica da maioria de nós? Por isso, então, né, não adianta nós exigirmos uma concentração se nós não entendemos exatamente o seu propósito, o modo como fazê-la. Boa concentração, olha só que importante, boa concentração exige vida reta. Para que os nossos pensamentos se congreguem uns aos outros, fornecendo potencial de nobre união para o bem, é indispensável o trabalho preparatório de atividades mentais na meditação de ordem superior. A atitude íntima de relaxamento, ante as lições evangélicas recebidas, não pode conferir ao crente ou ao cooperador a concentração de forças espirituais no serviço de elevação, tão só porque estes se entreguem apenas por alguns minutos da semana a pensamentos compulsórios de amor cristão. Como veem, o assunto é mais complexo e demanda longas considerações e ensinamentos. Então, para muitos de nós aqui que nos achávamos quase prontos, né, para receber a luz divina da elevação, aí nós já percebemos o quão distantes nós estamos. Porque pelo modo como nós vivemos, pelas turbulências que nós criamos em nós mesmos, como é difícil nós nos concentrarmos. Cheguei até a falar para vocês, numa outra oportunidade, a respeito daquele momento de sono. Chegamos à noite, colocamos a cabeça no travesseiro, fazemos ali a nossa prece e pedimos para os espíritos amigos que nos levem para um ambiente saudável no mundo espiritual. Fazemos aquela prece de 2 minutos, mas nós passamos as últimas 15 horas vivendo um verdadeiro inferno no nosso mundo íntimo. Não porque nós estamos enfrentando problemas, porque nós criamos situações assim. Nós olhamos para o mundo, reclama de tudo, você olha para a televisão, aquele bombardeio de informações que nos perturbam, que nos incomodam, aí você vai para as redes sociais e você fala mal de todo mundo, porque você reclama que esse mundo está perdido, que ninguém presta, coloca a foto desse, coloca a foto daquele, faz as ironias, as críticas, aí quando chega a noite, ó Jesus, meu bom amigo, me leve para os planos superiores. Olha que doce ilusão nós temos. Porque, na verdade, em termos de preces, nós somos verdadeiras crianças. Nós aprendemos, entre aspas, naquele catecismo, que é praticamente comum para todas as crenças, todas as religiões. Fazemos aquilo que é o automático e nos esquecemos daquele que é o mais importante, nós nos prepararmos espiritualmente para utilizarmos esses ensinamentos para o nosso crescimento. Então, quando eu falei para vocês sobre a prece, que nós fazemos aquele momento de prece, específica para conversar com os amigos do mundo espiritual, nós nos esquecemos do estado de prece. Vocês se lembram, né? Cheguei a comentar com vocês. Esse estado de prece significa eu me manter sempre pronto para estar em sintonia. Eu não preciso de uma sessão formal para conversar com o mundo espiritual. Eu estou pronto, eu estou em sintonia, eu estou conectado com o mundo espiritual no meu bom dia, no meu sorriso, nas minhas atitudes no trânsito. Eu estou dirigindo, alguém buzina porque ele errou o caminho e ele quer passar na frente. Eu simplesmente freio o carro, deixo ele passar, vai com Deus, meu amigo. Ou do contrário, né, eu ponho a mão para fora e começo a esbravejar e depois eu vou, ó Senhor do céu, me ajuda. Eu vou a um local fazer uma compra, aquele atendente acordou ali, dormiu com o pé para fora, dormiu ali aborrecido, acordou mal-humorado, e aí então eu começo a esbravejar com ele no balcão, e aí depois... Então esse estado de prece exige de nós uma vigilância constante, porque nós temos uma tendência natural a permitir que os nossos instintos aflorem, e os nossos instintos são sempre agressivos.
Quando Jesus disse orai e vigiai, essa vigilância vem nos detalhes mais simples do nosso dia a dia. Para cada frase que eu escrevo, para cada palavra que eu emito, para cada ideia que eu produzo, eu tenho que estar em vigilância para estar em sintonia. Porque a partir do momento em que eu trago, em que eu demonstro, em que eu produzo qualquer tipo de ideia, eu crio uma situação que é negativa, tudo aquilo que eu construí acabou. Não adianta eu ficar lá em meditação com as pernas cruzadas, lá naquela posição de lótus, né, ficar meditando. Aí tem quem gosta de incenso, eu não gosto, mas tem quem gosta. Põe aquela musiquinha harmoniosa e de repente vai lá e chuta a porta do elevador porque ele não vem logo. Cada vez que nós damos uma pisada e nós escorregamos, nós descemos tudo aquilo que nós tentamos construir naquela montanha que estava sendo subida. E muitas vezes a gente desce rolando, hein? Porque são tombos feios que nós levamos. Então esse estado de prece é necessário, não apenas para aqueles momentos especiais, quando nós vamos para uma reunião, quando nós vamos frequentar um ambiente, nós precisamos estar prontos o tempo todo. Porque para nós é uma ilusão, não adianta a gente chegar depois no centro espírita, num culto, numa missa, numa reunião qualquer, e nós então fecharmos os olhos e fazemos a nossa prece, se esse momento não condiz com a realidade da nossa vida cotidiana. Quando chega nesse momento, eu vou trazer para dentro desse ambiente e vou demonstrar no meu modo de pensar aquilo que eu tenho no meu cotidiano. Então olha só como nós complicamos as coisas, as situações que nós criamos. Tico colocou, né, que nós gostamos de ilusão. Nós nos iludimos porque nós não sabemos ainda da realidade, mas agora que nós sabemos, né, a ilusão vai diminuindo. Porque a realidade é dolorosa quando nós percebemos que nós estamos em desarmonia com ela. Agora que nós temos esse conhecimento, é fazer esse trabalho diário. Eu tenho que manter meu pensamento em vigilância o tempo todo. Não, porque eu não faço mal para ninguém, mas você pensa o tempo todo. Quando alguém faz o mal, né, a Copa do Mundo está aí, né? Quem que não torceu para a Argentina sair da Copa? Aí eu torço para a Argentina, chora argentino, isso mesmo, vocês vão embora, eu vou dar muita risada. Aí depois eu vou para o centro espírita, vim para a nossa reunião. Oh Deus, me ajude. É assim que nós fazemos. E nós somos estimulados o tempo todo, né? Nós somos provocados por situações que estimulam em nós esses pensamentos negativos. Né? Até só dos mosquitos, né, Miriam? Tá certo, né? A Miriam tá quase lá, falta pouco, Miriam. Por isso que você vira à noite trabalhando, né? Falta pouco. Né? Então, assim, esse é um detalhe importante que nós precisamos manter vivos na nossa mente, essa vigilância. Eu estou me observando o tempo todo, porque eu sei o que eu quero. E eu não posso me iludir brincando de estar bem, brincando de me elevar espiritualmente, sabendo que eu não estou fazendo por merecer. Porque agora nós sabemos o caminho. Continuando aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto que falta. Pessoal, falta um pouco aqui ainda. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos parar por aqui. Depois nós recomeçamos na semana que vem esse 47. Tá? Porque ainda falta metade dele e nós já estouramos o nosso tempo. E eu não quero atrapalhar aí a rotina de vocês. Então aqui no trabalho ativo, então exatamente o que é colocado para nós nesse trabalho feito entre encarnados e desencarnados, e aqui o que Aniceto coloca para André Luiz e para Vicente é exatamente observando o comportamento mental dos encarnados que estavam ali presentes, né? E o quão desequilibrados eles se encontram com relação ao auxílio que eles precisam receber. Então nós paramos por aqui, nesse nosso capítulo número 47, no trabalho ativo, e no próximo encontro nós recomeçamos fazendo aqui um resumo dessa parte inicial que nós já fizemos,